Oi, pessoal, tudo bem? Eu, o professor Bruno Cotrim e o professor Daniel Vieira estamos aqui de volta e a gente vai continuar falando sobre reatividade. A gente vai falar sobre substituições nucleofílicas e eliminação, como reações concorrentes. Então, a gente vai dar uma finalizada na parte de eliminação e depois a gente vai fazer uma comparação entre os tipos de substituição e os tipos de eliminação para dar um fechamento nesse conteúdo. Olá pessoal, aqui é Daniel Vieira. Acompanhe a gente no Instagram, amorgânica.oficial, no Facebook, Amorgânica, e no canal do YouTube, Amorgânica. Então, pessoal, aqui segue um aviso. Para melhor entendimento das aulas de eliminação, sugere-se que sejam assistidas as duas partes da aula de SN1 e SN2 e a primeira aula de eliminação. As aulas de substituição, parte 1 e parte 2, estão aqui, nesse link, e vão estar também na descrição desse vídeo. O link da primeira aula de eliminação também vai estar na descrição desse vídeo. Para o melhor entendimento dessa aula também, a gente vai dar uma revisada rápida dos mecanismos das substituições, das reações de substituição e das reações de eliminação. Vamos começar aqui pela substituição nucleofílica bimolecular. Só lembrando, essa reação de substituição, ela ocorre de maneira concertada com C, que significa que a entrada do nucleófilo ocorre de maneira sincronizada com a saída do grupo de saída. Ou, como a gente pode ver nesse slide, existe apenas um estado de transição, né? Onde o nucleófilo está entrando e o grupo de saída está saindo. Então, a gente tem apenas uma etapa, um estado de transição, e a formação de produto, com o término da saída do grupo de saída e a incorporação por completo do nucleófilo ao substrato. Aqui a gente pode ver o mecanismo detalhado, para a gente relembrar, da substituição nucleofílica unimolecular, a SN1, aonde o reagente, no primeiro momento, precisa se desligar do grupo de saída, formando um intermediário carbocátion, e, num segundo momento, ele vai sofrer esse carbono positivo do carbocátion, vai sofrer o ataque nucleofílico, levando a dois possíveis estados de transição, de acordo com a aproximação do nucleófilo por ambas as faces. Se R1, R2 e R3 forem diferentes, isso pode levar à formação de produtos com estereoquímica diferente, enantiômeros ou diastereoisômeros. Se algum deles forem iguais, R1, R2 ou R3 entre si, é um produto sem estereoquímica nesse carbono. Já falamos sobre os tipos de substituição, vamos entrar agora nessa revisãozinha dos tipos de eliminação, começando pelo mecanismo geral da eliminação unimolecular. Essa é uma eliminação que ocorre em duas etapas. A gente tem primeiro a perda do grupo de saída. Nesse primeiro estado de transição é o grupo de saída saindo. O intermediário, a gente tem que é o intermediário carbocátion. E posterior, a abstração do próton por uma base, nesse segundo estado de transição, e formação do produto, que é um alceno, e o ácido da base conjugada, né, que é o hidrônio, que foi utilizado para a abstração do próton. A gente pode ver que nessa reação a gente tem dois estados de transição e o intermediário, que é o intermediário carbocátion. O solvente, nesse caso, ele age como base, retirando o hidrogênio do carbono vizinho ao carbocátion, formando a dupla carbono-carbono. Portanto, ele não fica ligado ao produto final, como na SN1, logo, há maior liberdade de escolha. E aqui a gente relembra o mecanismo geral de uma E2, de uma eliminação bimolecular. Os eventos são sincronizados, a base retira o hidrogênio do carbono beta, o carbono vizinho ao carbono ligado ao grupo de saída. A formação da ligação dupla entre carbonos e a saída do grupo de saída, os três fenômenos ocorrem ao mesmo tempo em uma etapa única, como a gente pode ver nesse estado de transição aqui no meio. A base formando a ligação com o hidrogênio, por estar retirando ele do carbono, a ligação entre hidrogênio e carbono se desfazendo, a segunda ligação entre carbonos, a ligação π, se formando, e a ligação entre o carbono e o grupo de saída se desfazendo, levando à formação dos três produtos, o ácido conjugado da base utilizada, o alceno formado a partir da molécula orgânica que sofreu reação, e o grupo de saída ligado ao contraíon da base utilizado inicialmente. O gráfico dessa reação tem esse perfil também, onde reagentes e produtos estão separados apenas por um máximo energético,
que é o único estado de transição dessa reação. A reação ocorrerá de maneira concertada, ou seja, ao mesmo tempo, sincronizada, desde que hidrogênio e grupo de saída estejam em lados opostos, antiperiplanar. Vimos na aula anterior que existem algumas exceções, mas em linhas gerais, o ideal é que eles estejam antiperiplanar, permitindo que a reação aconteça de forma mais fácil. Desta forma, o fluxo de elétrons ocorre de maneira ótima, favorecendo o rompimento e a formação das ligações necessárias. E para finalizar os mecanismos de eliminação, a gente tem o E1CB, que é a eliminação unimolecular base conjugada. Nesse caso, diferentemente da E1, aqui a abstração do próton, do hidrogênio, do carbono vizinho ao carbono que está ligado ao grupo de saída, ocorre antes da perda do grupo de saída, de maneira contrária ao que ocorre na E1. Normalmente, é necessário a presença de um grupo que estabilize o intermediário carbânion, como, por exemplo, um grupo puxador de elétrons no substrato, para que essa reação, para que esse tipo de reação seja favorecido. Então, resumidamente, a base abstrai o próton. Na primeira etapa, a gente tem um estado de transição ali com a carga parcial formando o carbânion, o intermediário carbânion. Então, a gente tem o intermediário carbânion, um ácido da base conjugada que foi utilizado. Posteriormente, a gente tem a segunda etapa, que é a perda do grupo de saída e consequente formação da ligação π. E a gente tem como produto o alceno, o ácido da base conjugada e o grupo de saída. E a gente pode ver no gráfico, então, são duas etapas, dois estados de transição, um intermediário. O estado mais energético seria o segundo estado de transição. Aqui, um slide resumindo alguns dados sobre a reação de eliminação, a E1, a reação de eliminação unimolecular. Ela ocorre em substratos secundários e terciários. Alílico e benzílico, nesse caso, não reagirão por não formarem produto de eliminação. Grupo de saída. As questões do grupo de saída já foram discutidas quando falamos de substituições nucleofílicas. Bons grupos de saída favorecem também a reação de eliminação unimolecular. Entre os reagentes utilizados, bases são necessárias. E quanto maior a dureza, maior a força básica. Em relação aos solventes, esse tipo de reação é favorecida por solventes polares próticos. Falando agora sobre eliminação do tipo 2, eliminação bimolecular, normalmente ela pode ocorrer em substratos primários, secundários e terciários. Quanto ao grupo de saída, quanto o melhor grupo de saída, mais favorecida será a eliminação bimolecular, né? Então, isso idem também às substituições, os tipos de substituição. Quanto aos solventes, no caso da E2, a gente vai ver um comportamento similar a SN2, ou seja, os solventes polares apróticos vão favorecer as eliminações bimoleculares. Quanto aos reagentes, para a eliminação bimolecular, bases são necessárias. Então, quanto maior a dureza da espécie, maior caráter básico essa espécie vai ter, né? Então, abaixo aqui tem algumas bases que podem ser utilizadas para eliminação bimolecular. E2, o DBN, DBU, tretilamina, o HMDS, o lítio HMDS. Temos também o LDA e o tercbutóxido de potássio. A gente pode ver que todas essas bases citadas, elas são bases não nucleofílicas, para favorecer a eliminação em detrimento da substituição bimolecular. Então, quando a gente pensa em concorrência de reações, concorrência das substituições nucleofílicas e das eliminações, em relação ao grupo de saída, a função dos grupos de saída é se desligar do carbono reativo dos substratos. E isso se dá devido à facilidade do rompimento da ligação do carbono com o grupo de saída e estabilização ou dispersão dos elétrons dessa ligação rompida por efeito indutivo ou de ressonância, podendo haver carga ou não. Esses elétrons que são levados com o grupo de saída. Bons grupos de saída favorecem todas as reações, a SN1, a SN2, a E1 e a E2, enquanto grupos de saída ruins dificultam todas as reações. É possível melhorar alguns grupos de saída por alguma reação, como protonação ou conexão de um grupo retirador de elétrons, melhorando a dispersão dos elétrons após a saída. Aqui, a gente tem os exemplos de alguns grupos de saída ruins, os exemplos de grupos de saídas bons, e lembrando que, em linhas gerais, bases conjugadas de ácidos fortes são, geralmente, bons grupos de saída. Aqui existe um esquema comparativo, onde o hidróxido é um grupo de saída, porque o hidróxido é a base conjugada da água, que tem o pKa 15,7. Aqui os pKa's dos ácidos conjugados. O acetato já é um grupo de saída bem menor que o hidróxido. Ele é a base conjugada
do ácido acético, que tem pKa 4,76. Seguindo nesse raciocínio, o mesilato é um bom grupo de saída, o seu ácido conjugado tem pKa menos 2,6, o tosilato é um grupo de saída melhor ainda, um pouco, o seu ácido conjugado tem pKa menos 3, e o triflato é um grupo de saída bem melhor, tem um ácido conjugado com pKa menos 14. Continuando a falar sobre a concorrência entre reações de substituição e de eliminação, a gente pode falar um pouco sobre o solvente. Solventes polares próticos fazem a ligação de hidrogênio, OH ou NH, e favorecem reações unimoleculares, tanto nas substituições quanto nas eliminações, pois eles solvatam bem o grupo de saída e o carbocátion, estabilizando-o. É interessante frisar que tanto a SN1 quanto a eliminação do tipo 1, eles compartilham parte do mecanismo. Vamos ver. A primeira etapa, tanto na SN1 quanto na E1, é a perda do grupo de saída e formação do carbocátion, que a gente pode ver aí em azul. A partir daí é que ocorre a bifurcação. Formou o carbocátion, essa reação ela pode tomar dois caminhos. Ela pode seguir ali no box em vermelho, que é a SN1, quando ocorre a interação com o nucleófilo, ou seja, esse metanol vai formar uma ligação com o carbocátion. Ocorre a formação do produto de SN1. A outro lado da bifurcação é que esse carbocátion vai interagir com o metanol e o metanol vai fazer papel de base. Ele vai abstrair o hidrogênio do carbono vizinho, que tem a carga positiva, do carbocátion. E aí, você vai ter a formação de um alceno. Então, o metanol atuando como base, ocorre o mecanismo de E1. O metanol atuando como nucleófilo, ocorre o mecanismo SN1. Ainda falando de solventes polares apróticos fazem interação de polo e favorecem dessa maneira reações bimoleculares, SN2 e A2. Eles solvatam muito bem o contraíon catiônico, representado aqui genericamente como M+, e solvatam mal o reagente, seja ele a base ou o nucleófilo negativo, tornando assim ambos mais disponíveis e, consequentemente, mais reativos. Alguns exemplos de solventes polares apróticos são o DMSO, o DMF, o THF, a acetonitrila, o HMPA e a acetona. Aqui a gente tem um esquema representativo do dimetilsulfóxido solvatando o metóxido e aqui o dimetilsulfóxido solvatando o sódio. Então, havia metóxido de sódio e o solvente está interagindo com as duas espécies, aniônica e catiônica. Obviamente, na espécie catiônica, a interação ocorre pelo polo negativo do solvente e na espécie aniônica ocorre pelo polo positivo. O cátion está sendo melhor solvatado e o ânion pior solvatado, menos moléculas de solvente ao redor dele, tornando assim o metóxido mais reativo, tanto para agir como base, como para agir como nucleófilo. Continuando essa concorrência entre substituição e eliminação, a gente pode comentar que as bases volumosas, e por consequência disso, menos nucleofílicas, não nucleofílicas, elas favorecem mais reações de eliminação, pois evitam a concorrência com a reação de substituição. Então, aqui a gente pode ver dois exemplos. Olha, a gente tem esse bromoalcano reagindo com metóxido de sódio e metanol, a temperatura de 65 graus Celsius. Se a gente vê o produto de eliminação tipo 2 corresponde a 1% do produto formado. O produto de SN2 corresponde a 99%. Mas preste atenção que, nesse caso, é uma base não volumosa, é o metóxido de sódio, não é tão volumoso. Então, aqui, favoreceu a SN2. Se a gente troca essa base, em vez de a gente usar o metóxido de sódio, a gente usa o termotóxido de potássio, e a gente mantém o mesmo substrato, a temperatura de 40 graus Celsius, a gente vai ver um favorecimento da E2. A base ficou mais volumosa e ela ficou menos nucleofílica. Então, a gente vai ter um produto com 85% de E2 e apenas 15% de SN2, que foi desfavorecida pelo tamanho da base, que é uma base mais volumosa. Uma coisa interessante nesse exemplo é que, em vários casos, vemos que temperaturas maiores favorecem a eliminação. Nesse caso, apesar de uma temperatura maior, a possibilidade do metóxido realizar a reação de SN2, ainda assim, faz apenas 1% de eliminação. No exemplo de baixo, com uma temperatura menor, 40 graus, o termotóxido, por ter muita dificuldade em fazer substituição, faz predominantemente eliminação. Além do mais, a questão de qual temperatura
é considerada alta ou baixa para cada tipo de reação. Isso é importante a gente ter em mente. Aqui, ainda um exemplo falando sobre concorrência de substituição e eliminações, a questão da análise do substrato. Quando temos um substrato metil, um CH3 ligado ao grupo de saída, esse reagente, independente do grupo de saída, ele reage apenas por SN2. Por quê? Ele não forma carbocátion estável e não tem outro carbono para formar uma dupla, alceno. Ele não apresenta assimetria nem quiralidade. Dessa forma, o iodeto de metila, por exemplo, reagindo com metóxido de sódio, vai sofrer uma SN2 e formar um éter. Continuando aqui a falar sobre essa concorrência entre substituição e eliminação, vamos analisar os substratos primários. Os substratos primários, eles podem reagir tanto por SN2 quanto por E2, pois, normalmente, não forma carbocátion estável. Em geral, não sofre nem SN1 nem E1. Como exceção, os substratos alílicos e benzílicos, eles podem sim sofrer SN1, porque ele possui grupos que podem estabilizar o carbocátion por ressonância. Os substratos primários, eles não apresentam simetria. Então, caso a molécula seja quiral, a reação ocorrendo no carbono ligado ao grupo de saída não mudará a estereoquímica, quiralidade do restante da molécula, mas pode influenciar no desvio da luz planopolarizada, a rotação óptica específica e a leitura no polarímetro, assim como a interação com biomoléculas também pode ser afetada, uma vez que o produto será uma molécula diferente do reagente. Então aqui a gente tem dois esquemas. Nesse primeiro esquema, o grupo de saída ali, ele está ligado no radical benzílico, que é o iodo. Como ele está ligado no radical benzílico, essa reação ela pode sofrer tanto SN1, produto aí da esquerda, quanto por SN2, o da direita. A gente pode ver que como esse carbono está ligado ao grupo de saída não é quiral, os dois produtos são idênticos. Já se a gente imaginasse um produto similar, um substrato similar ao do exemplo anterior, só que homologando um carbono a mais ligado ao grupo de saída, ele já deixa de ser um substrato benzílico. Então, ele só vai poder sofrer substituição nucleofílica do tipo 2 e eliminação do tipo 2, porque não formaria, nesse caso, um carbocátion estabilizado. Então, o produto da E2 seria o produto da esquerda, formando um alceno, e o produto da SN2 seria o da direita, formando um álcool, que essa hidroxila entraria substituindo o iodo. Vale lembrar também que no exemplo anterior, não pode ocorrer E2, porque o carbono vizinho ao carbono do grupo de saída, ele já tem uma insaturação. E também que se formasse dupla ali, perderia a aromaticidade do anel benzênico nesse caso. Nesse primeiro exemplo, não existe a possibilidade de ocorrer eliminação do tipo 2. Continuando a falar da concorrência de substituição e eliminação, ainda sobre os substratos, podemos aqui falar sobre um substrato secundário, significa que o carbono ligado ao grupo de saída está ligado a outros dois carbonos. Geralmente, esses substratos são os mais diversos, mais variados, porque eles podem reagir pelos 4 mecanismos. Em geral, podem fazer SN2, E2, SN1 e E1, pois podem ter o centro reativo acessível para sofrer SN2, assim como podem formar carbocátion estável, formando SN1 e E1. Evidentemente, podem ainda sofrer E2. Exceções podem ocorrer quando algum R1 ou R2 específico inviabilize algum caminho reacional. Os tipos e proporções de produtos de reação vão ser diretamente afetados pela temperatura, substituição nucleofílica ou eliminação, né? Quanto maior a temperatura, mais chance de formação de produtos de eliminação, e pelos solventes, podendo guiar a reação para produtos unimoleculares ou bimoleculares. E a característica do reagente. Então, se o reagente que vai reagir com a minha molécula orgânica, com o meu substrato secundário, a relação entre nucleofilicidade e basicidade. Quanto mais caráter nucleofílico, mais substituição nucleofílica. Quanto mais caráter básico, mais eliminação. Podem facilmente apresentar assimetria no carbono ligado ao grupo de saída. Basta que R1 e R2 sejam diferentes. Logo, apresentando diferentes consequências de acordo com o mecanismo reacional favorecido. Então aqui a gente tem um exemplo onde a gente tem um substrato com 2 centros assimétricos vizinhos e o grupo de saída, nesse caso, vai ser o bromo. Então, se essa molécula sofre SN2, o nucleófilo ataca esse carbono pelo lado oposto, fazendo a saída do bromo e ele se conectando à molécula, o produto formado vai ser um só, produto de inversão
de estereoquímica, com o nucleófilo orientado aqui para a parte de trás e o hidrogênio que estava atrás vem para frente e o bromo se desligou da molécula. Quando esse substrato secundário sofre SN1, vai ocorrer uma mistura de estereoquímica. Porém, como ele tem dois centros assimétricos, a mistura de estereoquímica não vai gerar enantiômeros, vai gerar diastereisômeros, porque apenas no centro reativo, no carbono que sofre a reação, é que vai ocorrer essa mistura. Então, o substrato tem estereoquímica RR, o produto tem estereoquímicas SR e RR, ou seja, 50% do produto formado vai ter inversão da estereoquímica no carbono que sofre a reação, e metade do produto formado não vai ter a inversão, vai ter a manutenção da estereoquímica em relação ao produto original. Então era R, mantém R, e outra metade era R, foi para S. Esse substrato ele ainda pode sofrer as reações de eliminação. Ao sofrer a reação E2, ele formará preferencialmente o produto mais substituído, e nesse caso, de estereoquímica E da dupla. Por quê? Esse centro reativo, com o grupo de saída, possui apenas um hidrogênio nesse carbono beta. Podendo sofrer E1, onde o grupo de saída se desliga primeiro, forma-se o carbocátion, e ainda há liberdade de rotação, haverá a possibilidade de formação de dois produtos mais substituídos, de estereoquímica Z ou E. Em ambas as reações de eliminação, ainda há a possibilidade de formação do produto monossubstituído, com a perda do hidrogênio desse carbono beta, a metila. Ele não foi representado aqui para que os esquemas ficassem mais fáceis de serem entendidos, e seria um produto minoritário. Seguindo aqui a concorrência entre substituição e eliminação, vamos então para os substratos terciários, né? Os substratos terciários, eles não vão sofrer SN2, pois o centro reativo, assim, o carbono que está ligado ao grupo de saída, ele é pouco acessível, dado o impedimento estérico, ele tem ao menos 3 carbonos ligados. Se a base utilizada ela não for muito volumosa, há a possibilidade de ocorrer eliminação do tipo 2. Esses produtos terciários eles podem formar carbocátions estáveis, podendo sofrer, então, as reações unimoleculares, tanto SN1 quanto E1. Caso o R1, R2 e R3 sejam diferentes entre si, o carbono ligado ao grupo de saída ele seria um centro assimétrico. Então, o produto de SN1 teria uma mistura de estereoquímica RS em relação ao centro quiral do carbono que está ligado ao grupo de saída, podendo caracterizar uma mistura de enantiômeros ou de estereoisômeros se houver outros centros quirais no composto. Então aqui a gente tem esse exemplo desse bromo-alcano com 2 centros quirais do tipo R. A gente falou já de antemão que a SN2 não ocorre, né, por causa de impedimento estéreo. Quando ele tenta se aproximar ali do carbono que está ligado ao grupo de saída, é impedido pelo volume dos substituintes. A gente pode ter uma SN1, né, porque pode formar um carbocátion estabilizado, carbocátion terciário são carbocátions estáveis, só que quando ocorre a SN1, esse centro quiral, né, é desfeito, né, porque passa por um carbocátion, é um intermediário que não tem quiralidade, é um carbono que não vai apresentar quiralidade, que vai ter só 3 ligantes, então o nucleófilo pode entrar por uma face ou outra, formando, nesse caso, diastereoisômeros. Você pode ver aqui, nesse centro quiral que está ligado ao nucleófilo, ele pode formar o produto S quanto o R. A gente pode ter a eliminação do tipo 1, né, essa onde tem a saída do grupo de saída, a formação do carbocátion, previamente a abstração do hidrogênio. Então, como passa pelo carbocátion, você vai poder formar o produto Z e o produto E, ambos isômeros possíveis. Normalmente, muitas vezes tem um produto que é preferencial em relação ao outro. Acredito que aí, nesse caso, o produto preferencial seja o E, tem menos impedimento estérico entre os ligantes. A gente pode, finalmente, também formar a eliminação do tipo 2, e que, nesse caso, como o grupo de saída ele tem que estar antiperiplanar ao hidrogênio que vai ser abstraído, a gente tem a formação de um dos estereoisômeros, que seria esse com a configuração E, que seria o isômero único, né, que vai ser definido conforme a estereoquímica do substrato. Continuando a falar sobre concorrência entre substituição e eliminação, nas substituições nucleofílicas, teremos geralmente menores temperaturas,
pois elas favorecem indiretamente essa reação. Por que indiretamente? A gente vai ver mais abaixo. E reagentes nucleofílicos também favorecem essas reações, ou seja, nucleófilos pouco básicos, em geral, átomos reativos mais moles. Quanto mais mole a espécie, maior o caráter nucleofílico. Quanto mais duro, maior o caráter básico. As eliminações, elas são favorecidas por temperaturas maiores. Considerando a equação de Gibbs, né, ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Como as reações de eliminação levam a uma formação de mais produtos, você tem geralmente 2 reagentes formando 2 produtos, essas reações de eliminação geram um aumento de entropia. Dessa forma, um aumento de temperatura vai ter esse produto aqui aumentado, e como ele é negativo, ele vai tornar o resultado dessa conta como um todo mais negativo, dessa forma mais favorável. Assim, o aumento de temperatura vai favorecer diretamente a eliminação, pois ele aumenta a espontaneidade da reação de eliminação, e por isso as temperaturas menores favorecem indiretamente a substituição. Porque as temperaturas menores deixam de favorecer a eliminação, e se houver concorrência, deixando de favorecer a eliminação, acaba acontecendo mais substituição. Reagentes básicos favorecem a eliminação. Bases pouco nucleofílicas. E aqui a gente vai ter necessariamente átomos reativos mais duros, para serem mais básicos, porém a gente pode diminuir a nucleofilicidade desses átomos, colocando substituintes próximos a eles, mais volumosos. Então, como a gente já viu, as bases não nucleofílicas, ou pouco nucleofílicas. Agora, comparando os mecanismos bimoleculares com os mecanismos unimoleculares. Começando pelos mecanismos bimoleculares, substituição nucleofílica do tipo 2 e eliminação do tipo 2. Esses mecanismos bimoleculares ocorrem em etapa única e são reações concertadas com C. Então, as etapas ocorrem de maneira sincronizada. A velocidade ela é afetada pela concentração de ambos os reagentes, tanto o substrato quanto o nucleófilo barra base, né, dependendo se a gente está falando de substituição ou eliminação. A estereoquímica do reagente nas reações biomoleculares afeta o produto formado, caso o grupo de saída esteja ligado a carbono assimétrico estereogênico. O produto formado ele pode ter uma estereoquímica específica, e as reações biomoleculares elas são favorecidas por solventes polares apróticos. Interagem por dipolo-dipolo, solvatando bem o contraíon e mal o nucleófilo barra base, tornando-os mais reativos. Agora vamos comparar isso com os mecanismos unimoleculares da substituição do tipo 1 e a eliminação do tipo 1. Esses mecanismos ocorrem em várias etapas. A etapa lenta é a formação do carbocátion, que é o intermediário comum para ambos os mecanismos, e a velocidade é afetada apenas pela concentração do substrato. Perde-se a informação da estereoquímica do centro quiral ao qual o grupo de saída está ligado, caso esse grupo de saída esteja ligado a um carbono assimétrico. Os produtos gerados têm diversidade de isômeros, podendo ter diversidade de enantiômero, de estereoisômero ou regioisômero, são favorecidos por solventes polares próticos, que realizam interações de ligação de hidrogênio, OH e NH, e, portanto, solvam também tanto o grupo de saída e o carbocátion, estabilizando e, sequencialmente, reagindo com o mesmo. Aqui a gente tem um passo a passo para você poder avaliar qual mecanismo preferencial que pode estar acontecendo ali no caso que você está estudando, no exercício que você está tentando resolver. No primeiro momento, é importante classificar o substrato, ou seja, a molécula orgânica que tem o grupo de saída conectado. Se esse carbono ao qual o grupo de saída está conectado, se ele é metílico, se ele é primário, se ele é secundário ou se ele é terciário. Em segundo, é importante classificar o reagente. Se ele tem uma ação nucleofílica, básica ou ambos as formas de agir. Num terceiro momento, a temperatura. Se é uma temperatura considerada alta ou baixa. Lembrando aqui que não há uma definição absoluta do que é uma temperatura alta ou baixa. O exercício pode indicar se aquela é uma temperatura considerada alta ou baixa para aquela reação. No quarto item, avaliar o solvente. Se é um solvente polar prótico ou um solvente polar aprótico. A gente já viu que solventes polares próticos são os capazes de fazer ligação de hidrogênio, possuindo OH ou NH e NH2. E os apróticos vão interagir por dipolo-dipolo. Item 5. Só será possível mais de um caminho reacional
quando o substrato ou o reagente permitirem. A temperatura e o solvente não vão mudar a característica do substrato ou do reagente. Se o reagente não fizer uma das reações, não adianta mudar temperatura e solvente, assim como o reagente. 6. Um caminho reacional inviável pela natureza do substrato ou do reagente não se tornará possível por uma mudança de parâmetro reacional. Ou seja, aquecer, resfriar, mudar o solvente não vai mudar a característica desse substrato ou desse reagente. 7. Parâmetros extremos geralmente levam à possibilidade de apenas um mecanismo. Entretanto, parâmetros intermediários permitem mais de um mecanismo concorrendo e, consequentemente, mais de um produto formado. Aqui a gente vai ver alguns estudos de caso. A primeira reação que a gente vai apresentar é o iodeto de terpibutila reagindo a uma temperatura básica, com uma base que é o metóxido de sódio, uma base pouco volumosa, mas é uma base forte. O solvente é um solvente polar aprótico, que é o tetrahidrofurano, gerando produto de eliminação. Apesar da temperatura baixa, caso ocorra reação, só é possível ocorrer E2 nesse caso, pois o substrato não pode sofrer SN2 devido a um impedimento estérico. A gente vê também que o solvente polar aprótico favorece também a reação bimolecular, nesse caso. Um segundo exemplo, a gente tem um substrato metílico, né, que é o iodeto de metila. A gente tem temperatura alta, a base é a mesma, metóxido de sódio, e novamente um solvente polar aprótico, que é o DMSO, de metilsulfóxido, gerando aí o éter dimetílico. Apesar da temperatura alta, só é possível ocorrer SN2. O substrato ele não pode sofrer eliminação, pois só tem um carbono. Tampouco ele poderia sofrer SN1, porque passaria por um carbocátion muito pouco estável. Um terceiro exemplo, a gente retoma aqui o iodeto de metila em água, que é um solvente prótico, que a princípio favoreceria mecanismos unimoleculares, e uma temperatura baixa ou alta, né? Apesar das condições de solvólise, solvente polar prótico, ocorre SN2, porque o substrato, como já dito anteriormente, não pode sofrer SN1, pois ele não forma carbocátion estável. E aqui, para finalizar, temos um esquema para separar, né, e classificar algumas coisas em relação às 4 reações, parâmetros de cada reação. Então, na coluna, né, vertical, a gente tem aqui na esquerda os mecanismos unimoleculares, SN1 e E1. Na coluna da direita, temos os mecanismos bimoleculares, SN2 e E2. Na linha superior, temos as reações de substituição, SN1 e SN2. E na linha de baixo, as reações de eliminação, E1 e E2. Vamos quadrante por quadrante. Na reação SN1, pode ser feita com substratos secundários e terciários. 2 tipos de substrato primários podem sofrer essa reação, apenas o alílico e o benzílico. É uma reação de solvólise, na maioria das vezes, aonde o nucleófilo neutro é o próprio reagente. Consequentemente, o solvente deve ser um solvente polar prótico, possuindo OH ou NH, para que ele possa agir tanto como solvente como reagente. Faz a interação por ligação de hidrogênio. Essa reação vai ocorrer preferencialmente em temperaturas baixas, apresenta 2 estados de transição e um intermediário, que é o carbocátion. Ocorre perda de estereoquímica e mistura de estereoquímica no produto, caso o centro reativo tenha estereoquímica inicialmente. Passando para SN2, substituição nucleofílica bimolecular, o substrato pode ser metílico, primário ou secundário. O reagente vai ser um nucleófilo, podendo ser um nucleófilo negativo ou um nucleófilo neutro, sendo que o nucleófilo negativo vai ser mais reativo que o nucleófilo neutro. Ou seja, a base vai ser mais reativa, mais nucleofílica do que o seu ácido conjugado, a forma negativa e a forma protonada. O solvente de escolha é o solvente polar aprótico, que vai interagir por dipolo-dipolo e, como já vimos, vai solvatar bem o contraíon, o cátion do nucleófilo negativo e deixar esse nucleófilo mais exposto e mais reativo. Preferencialmente temperaturas mais baixas, apresenta apenas um estado de transição, sincronizado e consertado, e a estereoquímica do reagente influencia na estereoquímica do produto, apresentando inversão. Indo para as eliminações, na eliminação unimolecular, substratos secundários e terciários, pois eles precisam formar carbocátion. Aqui, na E1, também ocorrerá solvólise, então o solvente é o próprio reagente. Será um solvente básico, que vai estabilizar o carbocátion e retirar o hidrogênio do carbono beta, do carbono vizinho. De novo, esse solvente reagente
precisará ser um solvente polar prótico, tenha OH ou NH, podendo então interagir por ligação de hidrogênio. Por ser uma eliminação, vai ocorrer preferencialmente em temperaturas altas. Apresentará 2 estados de transição e um intermediário, que é o carbocátio. Aqui ocorre perda de estereoquímica, caso o centro reativo com o grupo de saída tivesse estereoquímica inicialmente. E, por fim, a eliminação bimolecular vai acontecer em substratos primários, secundários ou terciários, com bases negativas sendo usadas preferencialmente a bases neutras. Essas reações serão otimizadas pelo uso de solventes polares apróticos, que interagem por dipolo-dipolo, solvatando preferencialmente o contraíon catiônico dessas bases. Por ser uma eliminação, será favorecida por temperaturas altas, apresentando apenas um estado de transição, onde tudo ocorre de forma sincronizada e concertada. A estereoquímica aqui também influencia, podendo originar produtos preferenciais em relação à estereoquímica do carbono ligado ao grupo de saída. Mas a gente não esqueceu da E1CB. Não está nessa tabela anterior que o Daniel mostrou, mas é porque a E1CB é um caso mais específico, né? Ele tem que ter aquele grupo estabilizador do carbônio, mas aqui a gente vai tecer alguns comentários sobre esse tipo de eliminação. A eliminação unimolecular base conjugada é uma reação unimolecular. É unimolecular porque a etapa que perde o grupo de saída só está participando o carbônio. Ela é uma reação unimolecular, porém a concentração da base influencia na velocidade da reação. O mecanismo ele ocorre com mais de uma etapa. Ele passa, como a gente disse anteriormente, por um carbônio. Primeiramente, né, você tem a perda do hidrogênio do carbono vizinho ao carbono que está ligado ao grupo de saída, forma um carbônio. É necessário que o substrato possua um grupo que possa estabilizar esse carbônio, como, por exemplo, um grupo retirador de elétron. É interessante frisar que a E1CB ela pode ocorrer mesmo quando o grupo monono não é muito bom. A gente viu um exemplo anterior, ele perde uma hidroxila, não é um grupo de saída muito bom. Ele é considerado unimolecular, como eu disse antes, pois a etapa onde a ligação substrato com o grupo de saída é desfeita, só há a participação do substrato, nesse caso o carbônio. Então, pessoal, aqui, como sempre, seguem as referências e sugestões de consulta que a gente recomenda. Vão ter livros, sites, perfis e hashtags. Esses são os livros. E aqui a gente tem algumas sugestões de canais de YouTube, programas aplicativos, perfis no Facebook, né, para complementar o conteúdo que vocês viram no vídeo. E aqui, alguns perfis no Instagram e algumas hashtags para que vocês estejam sempre acompanhando os assuntos de interesse. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que o conteúdo tenha sido útil. Vou pedir para vocês curtirem, se inscreverem, divulgarem o nosso grupo do Facebook, canal do YouTube e Instagram. E esperem que vai ter mais conteúdo exclusivo no nosso canal do Instagram em breve. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Sigam o Facebook e o canal do YouTube Ama Orgânica e o perfil do Instagram amaorgânica.oficial. Como o Bruno falou, teremos conteúdos exclusivos, como, por exemplo, nossos mapas mentais. Obrigado e bons estudos.